Boa tarde. Então, vamos fazer hoje mais uma vez, vamos entrar na presença de nosso Pai que está nos céus, para agradecer a Ele e para pedir a nosso Deus que venha nos orientar em tudo que nós vamos fazer aqui, de acordo com a vontade dEle. Ler as Escrituras e comentar também. Então, vamos mais comentar do que ler. Vamos ler também, eu vou citar as Escrituras e também vamos comentar. Então, Gênesis 4:7. Vocês podem conferir em casa, mas vai ter a escritura que eu vou ler. Então, fala sobre Caim. O comportamento de Caim. Caim foi o filho de Adão e Eva, um dos filhos. Mas ele matou Abel. E depois também, Adão e Eva tiveram 7. Mas Caim, ele foi uma pessoa que não era humilde. Caim só queria saber de mulheres. Só queria saber de tudo errado. Não queria saber de Deus. Noé falou para Caim sobre Deus, mas ele não acreditou. Ele disse: cadê Deus? Onde está Deus? Caim não quis reconhecer que existia um Deus que criou todas as coisas. Mas Abel foi diferente. Abel, o irmão de Caim, ele queria muito conhecer Deus, até que Deus se revelou para ele, no momento que ele fez uma oferta agradável ao Senhor, e o Senhor se agradou. Mas Caim não. Caim não quis saber nada de Deus, não quis, ofereceu a Deus uma oferta do que sobrou, uma verdura do que sobrou. Então, Gênesis 4:13. Depois de pecar, Caim mesmo deu sua sentença. Quando Caim matou Abel, Caim mesmo deu a sentença dele. Ele falou para Deus que o mal que ele fez não poderia ser perdoado jamais. Ele já estava unido com Satanás. Então ele falou isso, que o mal que ele fez jamais poderia ser perdoado. Ele mesmo deu a sentença dele. Deus não falou nada a ele. Deus não disse a ele: você nunca mais vai ser perdoado porque você matou seu irmão. Não, Deus só falou assim: eu estou sabendo que você matou seu irmão, porque o sangue do seu irmão está sendo reclamando da terra. Só isso que Deus falou. Caim poderia chorar, se humilhar e Deus ia perdoar. Mas não, Caim falou que o mal que ele fez, a preocupação de Caim só foi uma: ele não queria morrer, ele estava querendo ter a vida eterna. Então com certeza Deus deu a vida eterna a ele, mas uma vida eterna de sofrimento, de dores. Deus falou para ele que o solo da terra não ia produzir para ele. Então, Gênesis 4:16. Caim tornou-se fugitivo e errante. Então, Caim tornou-se fugitivo e errante. Sumiu dos parentes. Foi para um lugar bem distante. Então, Gênesis 4:23 e 24. A geração de Caim seguiu o mesmo exemplo. Então, os parentes de Caim, os descendentes dele, seguiram o mesmo exemplo, matando pessoas. Matando, roubando, não adorando a Deus, adorando a ídolos, fizeram deuses para eles. Ou melhor, o demônio, adorando. Gênesis 5:32. Passando tempos e mais tempos, nasceu Noé. Então, quando passou assim bastante tempo, nasceu Noé. E Noé, Deus viu que Noé tinha muita fé no Senhor. Então Deus resolveu chamar Noé para construir uma arca e mandar água sobre a terra para destruir todos os homens, mulheres, crianças e animais. Somente entrou na arca Noé, a esposa, Sam, Jafé e Cão, e a esposa de Noé e a esposa dos filhos de Noé.
que esses 3 são os filhos de Noé, entraram na arca. Então, quando eles entraram na arca, Deus mandou o dilúvio e destruiu toda a terra, porque a terra estava contaminada. Caim e os filhos de Caim se misturaram com os filhos de Adão e Eva, e aí contaminou a terra de maneira que estava contaminação, que estava uma prostituição, uma idolatria, e Deus não estava se agradando. Então Deus queria destruir todos, mas como ele se agradou de Noé, então Deus chamou Noé. E aí Noé foi viajando naquela água 40 anos pelaquela água. 40 dias pelaquela água e 40 noites. Com os filhos e com a esposa. E com os animais. O casal de animal. Animais limpos e animais imundos. Foram ali naquela arca. Continuando, né? Eu tô correndo aqui porque tem muita coisa, mas vocês podem conferir nas escrituras que não é de mim, é da palavra. Gênesis 9, 25. E Cão foi amaldiçoado. Então, quando Noé saltou da arca com os filhos, Sam, Cão e Jafé, Noé ficou tão feliz, fez uma plantação de vinha, e aí Noé tomou muito vinho. Quando ele tomou muito vinho, ele se bebedou e não sabia o que estava fazendo. A pessoa que está bêbada não sabe o que está fazendo. Ele começou a dançar nu na sala. E quando Cão viu, o filho mais novo de Noé, viu Cão dançando, chegou lá e criticou, chamou os irmãos para dar risada. Então, quando Noé despertou no outro dia, Noé amaldiçoou Cão. E Cão ficou sem o sacerdócio. Cão tinha as bênçãos do Senhor, tinha a bênção da prosperidade, tinha a bênção da saúde, da sabedoria, inteligência, mas Cão não tinha um sacerdócio, porque Cão fez crítica do pai. Então, Jafé e Sam, não, esses aí tiveram as bênçãos do Senhor, a bênção do pai, né, de Noé. Então agora vamos ler Gênesis 10, 6. Os filhos de Canaã. Então os filhos de Cão foram todos para Canaã e se espalharam por lá. Em Canaã foram os cananeus, os heteus, os amorreus, os seduceus. Vários se espalharam por lá, pela terra de Jerusalém, pela terra de Judá, pelos montes, pelas montanhas, por todos os lugares. Eles se espalharam. Assim também como os filhos de Jafé e de Sam também se espalharam por Arã, por Padan-Arã, por Ur dos Caldeus, por todos os lugares. Mas chegou a um ponto que o povo tornou a se misturar. Noé pregando, Noé falando, gente, vamos se afastar do pecado, gente, vamos se arrepender, quem pecar, vamos se arrepender, vamos acreditar em nosso único Deus que existe, único Deus, único Salvador. E o povo se misturou de novo com o pecado, com Cão, o povo de Jafé, até mesmo o povo de Sem, que foi abençoado por Noé, se misturou de novo no pecado. Então a terra tornou a ficar imunda. Mas os filhos de Sem são... Então, Gênesis 11, 6. Agora resolveram fazer uma torre. Então, e quando eles estavam juntos no pecado e tudo, eles resolveram fazer uma torre para não se separar. Até então, todos falavam a mesma língua. Mas quando fizeram a torre, Deus
do céu ouviu e viu o que eles estavam programando, fazendo uma torre para não se separar lá na Torre de Babel, em Babel. E aí, o que aconteceu? Deus se aborreceu e fez com que eles falassem várias línguas, misturou as línguas, confundiu cada um deles e também colocou uma cor negra para que eles tivessem repúdio àquela cor naquele tempo. Então, aí acabou, pararam de construir a torre, queriam chegar no céu com a torre. Mas essa ideia da torre foi a ideia de um dos filhos de Noé, que foi o Jafé. Ele ficou neste lugar, em Babel. E os outros se espalharam, né? Como eu já falei. Foram para Canaã, foram para Ur dos Caldeus, foram para Arã, e aí foram para cada lugar. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 11, 9. Tornou-se o nome daquele... Então, o nome daquele lugar tornou-se Babel, que eles fizeram a torre. Então, agora eu vou ler aqui na palavra Gênesis 11, 27. 11, 27. Que diz assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão e Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Então, né, como eu já li, né, a geração de Abraão gerou Terá, gerou Abraão e gerou também o pai de Ló, que é o irmão, que é Arã, que morreu de fome, porque na terra de Ur dos Caldeus estava tendo uma fome muito grande, muito braba. Então, e também devido à iniquidade, né? Aí veio aquela fome. Então, o irmão de Abraão morreu e o povo estava terrivelmente perdido no pecado. Então o Senhor chamou Abraão para sair daquele lugar. E o pai dele acompanhou ele, mas só foi até Arã. Quando chegou em Arã, as coisas melhoraram. Melhoraram as coisas. Então ele voltou para a idolatria, o pai de Abraão voltou para a idolatria. Terá voltou para a idolatria e ficou lá em Arã, com a mulher e com os filhos e com todas as pessoas que eles levaram. Mas Abraão não ficou em Arã. Abraão foi seguir ao Senhor para uma terra desconhecida, onde ele não sabia onde era essa terra. Então ali foi Abraão e Ló. Mas essa terra que Abraão foi levado, já estava lá os cananeus, os seduceus, os fariseus, os amorreus, todos esses filhos de Cão, descendentes de Cão, e também os descendentes de Jafé, que estava lá em Babel. Agora vamos ver Juízes 2, 1, 2 e 3. Então, diz assim: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco.
E quanto a vós não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Aleluia. Deus enviou o anjo para falar com o povo de Abraão, os filhos de Abraão, que foram diretamente para Canaã. Porque Deus mandou eles exterminar todos que estavam ali naquele lugar. Porque eles eram idólatras. Porque eles não queriam Deus. Porque eles roubavam. Eles faziam tudo contra a vontade do Senhor. Mas os filhos de Abraão não quiseram se separar deles. Queriam cobrando tributo. E aceitaram eles. À medida que eu vou falando aqui, vai ser mais fácil de entender. Aceitaram aqueles povos que o Senhor detestava. Então o Senhor falou que agora, porque eles aceitaram, eles iam ficar no calcanhar, nas costas dele, por muito e muitos tempos. Ia ser uma pedra de tropeço para eles, com os ídolos. E os filhos deles iam se misturar, filho com filha, iam se misturar, ia pecar diante de Deus, por causa da atitude dos pais, que consentiram o povo, e não exterminaram, não, consentiram. Então vamos ler agora Juízes 1:16. Então, quando Josué morreu, Josué, o sucessor de Moisés, morreu, o povo de Israel perguntou: Deus, quem vai subir para lutar contra os cananeus, contra os amorreus? Então Deus falou: Judá vai subir. Judá está consagrado para subir e vai ganhar a batalha. Então Judá e Simeão subiram para lutar contra os cananeus e contra os heteus e contra os amorreus e contra todos aqueles que estavam contra o Senhor. Mas no momento que eles estavam pelejando, lutando, eles falaram com a tribo de José para tomar conta dos amalequitas. Não, dos amonitas. Não. Para tomar conta dos medianitas. Dos medianitas que estavam chegando ali no deserto de Judá. E eles permitiram que os medianitas entrassem no território e ali ficassem. Vocês sabem quem são os medianitas? Os medianitas, por exemplo, Abraão teve a esposa chamada Sara. Mas depois ela morreu. Quando Sara morreu, ele casou de novo. Então, só que ele não queria, Abraão não queria, nem Deus queria, que esses medianitas, assim como, depois eu falo dos israelitas, dos ismaelitas, assim como
com os ismaelitas, Deus não queria que eles herdassem a herança de Canaã, porque é para Israel. Então Abraão mandou embora. E eles foram morar em Midian. É o povo midianita que voltou para Israel. Quando não era para voltar, voltaram e foi permitido. Judá e Simeão lutando, ali distraído, permitiu que os midianitas voltassem para junto do povo de Israel. E ali eles ficaram, se firmaram e cresceram ali também. Preste bem atenção, que no final vocês vão ver o que vai acontecer. Juízes 1, 21. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Então, mais uma falha. Os filhos de Benjamim, da tribo de Benjamim, também permitiu que os jebuseus ficassem ali na região de Israel também. Quem são os jebuseus? Os jebuseus são nada mais do que os amorreus, aqueles que Deus mandou pelejar e destruir eles. Sendo que esses jebuseus, eles enganaram o povo de Israel. Quando os israelitas estavam lutando, eles disseram que eles eram dali mesmo, que eles eram de um país distante e que eles foram apenas visitar a região. Então o povo de Israel fez uma aliança com eles e não acabaram destruindo com eles. Mas os príncipes, eles eram amorreus também. E ali ficaram, e mesmo os benjamitas poderiam destruir eles, mas não, aceitaram eles. Mais uma aceitação dos filhos de Israel. Agora, podem acompanhar mais uma escritura. Juízes 1, 23. José mandou espias à cidade. Então, agora vamos falar sobre José. José, enquanto Judá e Simeão estavam ali lutando, pelejando também, que eles foram os escolhidos por Deus para botar fogo na seara do diabo. Enquanto eles estavam lutando, então eles pediram a José para enviar os espias, a tribo de José. Ele enviou 2 espias lá em Betel, aquele lugar onde eles estavam construindo a torre, Betel. E aí foram para destruir Betel. Mas os espias encontrou um homem no caminho. E este homem, que na Bíblia não diz o nome deste homem, sabiamente, espertamente, pegou uma criança no colo, pegou algumas crianças andando, pegou uma mulher e disse que era a família dele. E eles deixaram ele passar. E não mataram este homem. E destruíram toda a terra de Betel. Tocou fogo, não ficou nada. Mas este homem escapou. E este homem procurou os heteus. E aí foi para lá. Acabou com os heteus. E construiu uma nova Betel. Uma nova cidade luz. Mas não luz de iluminação, luz de Lucifer. E aí ele foi, chegou lá e construiu essa cidade. Mais um inimigo plantado na região de Israel. E esse aí é perigoso. Mais perigoso do que os outros. Porque esse não se arrependeu. Esse é o tipo que pecou e não se arrependeu. Então, das tribos que vacilaram, que tem na palavra do Senhor, Benjamim, Manassés, Efraim, Zebulon, Aser, Naphtali e Dan. Então, agora vamos falar sobre os juízes de Israel. Então, como Moisés já tinha morrido, Josué já tinha morrido,
ficou sem ninguém para liderar um profeta. Então Deus tinha misericórdia do povo sempre, porque o povo pecava, mas depois chorava, se arrependia. Os filhos de Israel, os filhos dos filhos de Israel, pecavam, depois se arrependiam. Então o Senhor estava sempre levantando alguns juízes. E o Senhor Deus levantou, vou dizer por cima, não vou dizer a história de cada um. A história de cada um é muito linda. Em uma outra hora eu vou falar. Vamos falar essas histórias de algum deles. Já falei também, né, alguns, mas eu vou citar agora. Juízes, Otiniel, Aiude, Sangar, Débora, Sansão, Gideão, Tola. Então, esses são os juízes que julgaram Israel. E Israel teve paz 20 anos, 10 anos, 30 anos, por alguns tempos, através desses juízes. Então, eu vou ler aqui os descendentes de Sam. Os israelitas, os midianitas. Já falei os midianitas, não foi? Os moabitas. Quem são os moabitas? Os moabitas são os filhos de Ló. Que Ló teve filho com as próprias filhas. Ele estava naquela caverna, não tinha homem para as filhas. Então elas deram bebida a Ló e tiveram filhos com Ló. Foram os moabitas e os amonitas. Eles também se instalaram em Israel. E os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os moabitas e os amonitas são filhos de Ló, descendente de Ló, parente da tribo de Israel. Mas também foram permitidos ficar. Chegaram e ficaram. E os amalequitas? Quem são os amalequitas? Os amalequitas é filho. Amaleque foi o rei dos amalequitas, filho de um juiz. Esse juiz que julgou Israel, Jerobaal. Ele foi um homem valente que lutou. Gideão, também o nome dele é chamado Gideão, lutou muito e venceu o povo dos midianitas. No tempo ele lutou contra os midianitas. Ele lutou e venceu. Mas ele teve 70 filhos. E ele teve uma filha, um filho com um homem botou o nome Amaleque. Essa mulher, a mãe desse homem, era prostituta. Era serva, era prostituta. E esse Amaleque matou, quando ele cresceu, ele matou os 70 irmãos dele para ele ser rei, conseguir ser rei. Só que ele era errado, sempre errado. Ele foi um rei errado. Ele morreu depois, mas ele também julgou Israel. E ele se tornou rei porque ele matou os irmãos dele. Então agora vamos ver os descendentes de Cã, que eu já falei bastante sobre eles, né? Que se tornam, são vários, mas se tornam uns. Os amorreus são divididos entre filisteus, cananeus, acidoneus, heveus, perezeus, jebuseus, heteus, azeritas, amorreus, gazitas e os filhos do Oriente, que são os árabes. Então, eu já falei também do homem de Betel, né? Já falei. Então, para encerrar, vamos só recapitular algumas coisas. Nós vimos que Deus deu uma ordem a Abraão. E Abraão cumpriu essa ordem. Mas os filhos de Abraão, mais para frente, passado Moisés, passado Josué, já não fizeram igual Abraão fez. Bem, então, estão todos ainda na terra. Não saíram da terra. Nem os amorreus, nem os seduceus,
nem os fariseus, estão todos na terra. Quando Jesus veio em carne, ele enfrentou muitos deles que enfrentaram Jesus. Jesus também enfrentou eles com palavras e venceu com a palavra de Deus, sempre vencendo. Mas foi necessário o sangue de Jesus ser derramado para que fosse o vencimento total. Mas ainda existe o arrependimento. E Deus é um Deus misericordioso. Ainda que a pessoa venha a ser cananeu, porque está espalhado por toda a terra. Não está só em Jerusalém. Jerusalém tem cananeu, seduceu, amorreus, todos esses que eu falei aqui, midianitas, mas israelitas. Mas não está só em Jerusalém. Está em toda a terra, está em toda parte do mundo. Está na África, está na China, está em Portugal, no Brasil. Você que me ouve é descendente de um deles. Mas o sangue de Jesus cobre todo. O sangue, pode cantar se quiser, não tá acabando. O sangue de Jesus cobre. Cansou? Será que já parou aqui? Cobre o pecado do homem. Basta se arrepender, não importa. Pode ser o que for, cananeus, seduceus. Se você tivesse morrido quando Deus deu a ordem para matar, para destruir, para acabar com homens, mulheres, crianças, vocês ainda têm a chance. Porque, mesmo no mundo dos mortos, Jesus anda. Ele está em todos os lugares. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Hoje você demorou.